Queria começar por cumprimentar a delegação da UGT e saudar também pelo envio do parecer que fez relativamente a esta proposta de lei. Dizer desde já o seguinte, naturalmente que acompanharam a discussão na generalidade, dizer que da parte do PCP é aliás notório que 5 linhas de justificação de preâmbulo desta proposta de lei não trazem nada de novo àquilo que são intenções já antigas relativamente ao que está em cima da mesa com esta proposta, desde a apresentação do programa de governo PSD-CDS que o PCP tomou como muito claro que o combate à precariedade não era um objetivo deste Governo, muito pelo contrário, a generalização da precariedade a todos os trabalhadores está em cima como projeto político deste Governo e desta maioria. Por isso mesmo, todas aquelas que têm sido as medidas discutidas no âmbito desta Comissão ou por iniciativa própria do Governo relativamente à legislação laboral vão no sentido da desvalorização do mundo do trabalho e do papel dos trabalhadores na sociedade, de facilitação dos despedimentos e embaraçamento dos despedimentos, também no que diz respeito aos cortes salariais, ao aumento do horário de trabalho, ao agravamento daquilo que é um direito fundamental na vida das pessoas, que é a articulação entre a vida pessoal, a vida familiar e a vida profissional. Isto para dizer que, de facto, só neste último ano o Governo destruiu, por iniciativa direta ou indireta, seja por força daquilo que é a conjuntura económica, seja por força da aplicação deste conjunto de medidas, mais de 180 mil postos de trabalho. E, portanto, estamos a falar naturalmente de uma realidade brutal na vida de milhares e milhares de famílias e, por isso, nós entendemos que tem vindo a ser um sinal cada vez mais visível, desde a aplicação do Pacto da Troika e das medidas deste Governo, que tem existido um decréscimo significativo no que diz respeito aos contratos sem termo. É para nós muito claro que este Governo tem hoje uma proposta de substituir trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos. É esse que é o programa político deste Governo. Aliás, existem já hoje no nosso país, e os dados são de 2011, pelo menos 1.200.000 trabalhadores com vínculos precários. E, portanto, a precariedade é verdade que não surgiu agora, mas também é verdade que a precariedade não nasce. Porque, conforme foi aqui afirmado pelo CDS, parece que a precariedade é obra e graça de uma entidade divina. Não é. A precariedade, naturalmente, que é um instrumento de agravamento da exploração dos trabalhadores e representa um custo acrescido para a entidade patronal. É conhecido que um trabalhador com vínculo precário representa menos custos à sua entidade patronal, na ordem dos 30%, que um trabalhador efetivo. E por isso é muito claro que esta aposta na generalização da precariedade tem um objetivo claro de redução dos custos de trabalho. Dizer também que para nós é muito claro que isto acaba por confirmar uma medida e uma opção de classe do Governo, não é um erro a assunção desta medida, é uma opção política de fundo, porque se trata efetivamente disso, trata-se de uma opção política em detrimento dos trabalhadores e das suas condições e por isso nós, naturalmente, como há 2 anos acompanhámos esta proposta e tivemos oportunidades de nos rejeitar liminarmente contra a sua imposição, naturalmente que o agravamento desta medida de generalização da precariedade e de reforçar aquilo que é hoje a lei da selva dos contratos a prazo nos preocupa muito e por isso naturalmente que votamos contra. Entendemos também que relativamente ao que está hoje colocado em cima da mesa, importa também dizer que nós entendemos que as condições económicas e sociais do país são difíceis, sobretudo naquilo que é a realidade das pequenas e médias empresas e das microempresas e por isso em breve também discutiremos um conjunto de propostas aqui na Assembleia da República e o PCP apresentou já as suas relativamente à salvaguarda e à defesa destas empresas. Agora também sabemos que estas medidas não são, e estas medidas relativamente à renovação dos contratos a prazo não são medidas para favorecer as pequenas e médias empresas, muito pelo contrário, são medidas que favorecem aquela que é uma posição dominante dos grupos económicos. E por isso nós também entendemos que relativamente a esta matéria há custos de contexto que podem ser naturalmente diminuídos relativamente às empresas, naquilo que são custos com combustíveis, naquilo que são custos com energia, naquilo que são custos com telecomunicações, mas não este Governo, em tudo o que é a sua política, e também consta naturalmente do Pacto da Troika, que foi subscrito pelo Partido Socialista, insiste
apenas na desvalorização e na redução dos custos de trabalho, com o que isto significa de retrocesso para uma sociedade democrática. E por isso, nós naturalmente que agradecemos o parecer da UGT, entendemos que é uma medida gravíssima e que vai colocar em causa a estabilidade de muitas famílias. Nós entendemos que, existindo uma necessidade permanente numa empresa, é um contrato efetivo que deve ser estabelecido. Aliás, nesta legislatura tivemos já a oportunidade de discutir propostas do PCP no sentido de reforçar os direitos dos trabalhadores na contratação a termo. A contratação a termo existe para casos excepcionais e nós o que temos hoje é uma situação de generalização ilegal em muitos casos, da contratação a prazo, e por isso também as propostas que temos apresentado é no sentido de reforçar os direitos e de impedir a violação de um conjunto de matérias fundamentais. Entendemos por isso que esta proposta viola o princípio da continuidade dos contratos sucessivos, tratando-os não como uma renovação, mas como um contrato temporário, e que tem ainda a agravante de constituir uma redução significativa no valor da indenização por cessação do contrato ao ser calculada nos termos da atual lei. E por isso, da parte do PCP, nós continuamos a entender que é uma questão democrática essencial a erradicação da precariedade. Entendemos que, assim como se desenvolveram mecanismos e esforços fundamentais na erradicação do trabalho infantil, é possível fazê-lo também na erradicação da precariedade. Haja vontade política para isso, que infelizmente não tem havido ao longo dos sucessivos governos. Entendemos, e não posso aqui também deixar de referir, que da parte do Partido Socialista nós podíamos praticamente subscrever toda aquela que foi a intervenção do Partido Socialista relativamente a esta matéria, mas depois entendemos que não bate a bota com o perdilhota quando se aprova uma proposta de lei neste sentido, que representa um retrocesso na vida de milhares de trabalhadores, não apenas jovens trabalhadores, mas sobretudo jovens trabalhadores, e por isso, mais uma vez, lamentamos que o Partido Socialista, nestas matérias tão importantes na vida de uma sociedade democrática, acompanhe e continue a acompanhar o PSD e o CDS naquilo que é o agravamento da exploração e da redução dos direitos fundamentais dos trabalhadores, aos quais não é possível existir desenvolvimento económico e social numa sociedade democrática sem o respeito e a valorização primeira dos direitos dos trabalhadores. E por isso também o conjunto de medidas que são hoje discutidas também acabam por ser uma expressão maior da degradação profunda do regime democrático e dos dias que vivemos, e que naturalmente que a luta dos trabalhadores, o PCP na Assembleia da República, cumprindo aquela que é a nossa obrigação, terá naturalmente que continuar a desencadear. Muito obrigada.